Você acha que existe emoção boa ou ruim? Será que a gente simplesmente ignorar todas essas emoções que a gente não gosta, elas vão deixar de existir? Olá, seres, aqui é a Geise Bittencourt. Então, todas as emoções, elas têm uma função. E a gente simplesmente dizer, tristeza é ruim, a raiva é ruim. Mas se pararmos para pensar, todas elas têm uma função. A raiva pode, por exemplo, nos ajudar a sair de uma situação de estresse que exija que a gente tome uma decisão mais defensiva, podemos dizer assim. A tristeza, por exemplo, ela pode nos ajudar a aliviar todas as tensões que estão aqui reprimidas. A felicidade, ela não seria tão boa se não tivesse tristeza, por exemplo. A preguiça pode fazer com que a gente tome pelo menos um momento de descanso que a gente merece. Todas essas emoções, elas têm uma função. E elas precisam de uma dualidade. A tristeza, ela precisa da felicidade. E assim por diante. Todas elas precisam desses polos opostos. Não significa que uma é ruim e a outra é boa. Todas elas conseguem viver em harmonia. Equilibradamente, todos nós precisamos de todas elas. O psicanalista Carl Jung dissertou sobre as sombras, os lados sombras, que seriam a parte oculta da nossa personalidade, ali do inconsciente. Que normalmente a sombra é essa parte inconsciente, mais oculta, que muitas vezes é reprimida pelo indivíduo. Só que essa parte sombra, ela faz parte da personalidade. Seria o lado luz e o lado sombra. O lado luz seria a nossa, que é consciente, que é visível. Mas esse lado sombra, ele precisa existir para que haja o lado luz. Então, toda essa preguiça que às vezes você odeia que as outras pessoas demonstrem, mas ao mesmo tempo lá no fundo você reprime essa preguiça de você. Essa inveja que você sente, que você não consegue ver ninguém sentindo inveja, que você sente raiva dessas pessoas, porque no fundo você também sente, mas você reprime essas emoções. As pessoas que demonstram de fato, você sente uma certa raiva, podendo se dizer assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que por mais que a gente reprima, que a gente esconda das pessoas, ainda está ali. Então, não adianta a gente sentir raiva desse lado preguiçoso, algo do tipo, ou simplesmente ignorar e reprimir, não vai fazer com que essas emoções, essas vontades desapareçam. Então, o melhor que a gente consegue fazer é abraçar esse lado. Eu sei que parece muito difícil, porque como assim abraçar esse lado que não é produtivo? Só que vamos analisar essa parte. A sua inveja, por exemplo, ela pode, se usada com equilíbrio, ela pode fazer com que você se sinta motivado, inspirado a continuar. A sua preguiça, por exemplo, pode fazer com que você descanse em momentos que você precisa. A sua tristeza pode fazer com que você consiga se aliviar de emoções que você está guardando há tanto tempo. Então nem tudo a gente precisa olhar pelo lado ruim. Está tudo bem querer descansar um pouco às vezes. E está tudo bem querer chorar às vezes. Não é porque você é fraco, não é porque você é preguiçoso. O momento de descanso, o momento de se aliviar, não é algo ruim. É algo bom, que significa que você foi forte o suficiente para lidar com toda essa jornada e que você ainda consegue sentir tudo isso. Se permita trazer essas emoções à tona para que você consiga lidar melhor com elas. Porque se a gente simplesmente reprimir, é aí que elas vão se tornando cada vez mais fortes. Então, se a gente trazer à tona e lidar com elas, faz com que a gente consiga mediar quando elas aparecem e quando não. A gente consegue lidar ali, equilibrando todas as nossas emoções. Porque se a gente simplesmente reprimir a raiva, pode ser que essa raiva exploda em momentos não propícios para isso. Então, equilibrando tudo, a gente traz um propósito à nossa vida. E o nosso propósito não é simplesmente eu vou colocar meu propósito de vida para viajar lá para Paris. Só que depois que você viajar para Paris, e aí? O que mais vai ter? Era só isso?
Então, a gente tem que mediar o nosso propósito de vida sobre quem a gente é. A gente tem que fazer em torno da autodescoberta. A autodescoberta é um fator imprescindível quando a gente fala sobre o propósito. Porque se a gente não se conhecer, a gente não consegue montar objetivos de vida. Porque normalmente a gente simplesmente se baseia em metas. Eu quero ir para Paris hoje, amanhã eu vou ter um cargo de diretora. Só que o cargo de diretora, quando você conseguir, o que mais você vai ter? Será que a sua vida vai se basear somente em conseguir esse cargo, em conseguir essa viagem? Talvez a gente consiga ver um pouco mais além disso. Se tentar se conhecer na nossa autodescoberta, porque a nossa história ela é construída através de passos. Quando você finalmente conseguir esse cargo de diretora, você conseguir olhar para trás e ver cada passo que você fez, o que você conquistou até ali. Você conseguir ver a sua autenticidade em cada ação que você faz. A autodescoberta ela é um fator de muita importância para que a gente consiga analisar tudo isso. Só que para que a gente conquiste as coisas, a gente precisa analisar qual é o nosso lado sombra, qual é a nossa dualidade. Você não vai ter uma vida perfeita. Todo mundo tem o lado positivo e o lado negativo. Uma personalidade que às vezes tem uma parte positiva e uma parte negativa. E tá tudo bem. Todo mundo tem essas dualidades. Todo mundo tem seus defeitos e qualidades. Eu sei que às vezes a gente é travado pelo nosso medo. O medo ele é algo bom. Ele pode te desafiar, te motivar, mas ao mesmo tempo ele pode te parar. Tem como a gente fazer uma meta na nossa vida sem sentir medo. Porque normalmente a gente sempre vai ter algo a perder e algo a ganhar. Mas questionar esses medos é algo que todo mundo deve fazer. Caramba, eu preciso até São Paulo. Caramba, eu preciso conseguir ir até o meu emprego. Mas e se eu atrasar? Se você atrasar, você pode simplesmente ir um pouco mais cedo. Mas e se esse tempo não fosse suficiente e tiver pegar trânsito? Então você consegue ir por uma outra rota. Mas sempre tem um mais e se. Se a gente sempre se perder nesses rodeios, não tem problema. A gente pode fazer um plano B, um plano C. Mas se parar frente a eles, isso sim seria um problema. É questionar, porque normalmente esses medos são muitas vezes irracionais. Qual é a probabilidade disso acontecer? Se questionar sobre todos esses fatores pode nos ajudar a se mover. Então, entendendo que o propósito de vida está baseado nessa autodescoberta, eu pergunto a vocês: qual é o seu lado sombra? Está aí, que você tenta reprimir ou ocultar. Tchau, tchau!